Olá, turminha do 7º ano. Essa aqui é a nossa videoaula de língua portuguesa. E para começar, eu vou corrigir as atividades do capítulo 19, que são as atividades da semana anterior. Para isso, eu preciso que vocês abram o livro de vocês na página 367. Essas atividades começam, então, no número 11, que pede para vocês classificarem as palavras demarcadas a seguir pela posição da sílaba tônica. Então, as palavras destacadas aqui são as palavras maior, dificuldade, rotular, gente, única, amém, cada, escritor e escondido. Então, de oxítonas, a gente tem aqui maior, rotular, amém e escritor. São paroxítonas dificuldade, escola, gente, escondido e cada. E proparoxítona, só a palavra única. 12. As palavras a seguir foram transcritas do texto autobiográfico de Sylvia Ortoff. Circule 5 palavras proparoxítonas, observe o que elas têm em comum e depois complete a frase. Então, vocês vão circular aqui e encaixar na frase a palavra antepenúltima, a palavra acento, a palavra agudo e a palavra circunflexo. 13. Circule em cada grupo a palavra que destoa. Destoar é se diferenciar, tá, gente? Depois explique seu critério de identificação. As palavras que se destacam, que se diferenciam aqui são as palavras parabéns, cântico e antes. A palavra parabéns aqui se diferencia porque não está no grupo das proparoxítonas. A palavra cântico não está no grupo das paroxítonas. E a palavra antes não pertence ao grupo das oxítonas. Questão de número 14. Pinte a sílaba tônica de cada palavra e com elas descubra uma frase de Sylvia Ortoff. Então, em casa, vocês vão pintar a sílaba K. Em adaga, a sílaba dá. Em tempero, a sílaba P. Em pessoa, a sílaba so. Em boato, o A. Em época, o E. Em útil, o U. Em nicho, o Ni. E em acaso, o K. E essas sílabas vão formar a frase cada pessoa é única. Então, aqui a gente encerra a correção das atividades da semana anterior e passa para o capítulo 20, que é o capítulo que a gente está estudando nessa semana. No capítulo 20, o conteúdo que a gente vai estudar se chama termos ligados ao nome. Então, relembrando mais uma vez, né, que o verbo é a palavra mais importante de toda a oração. Sem o verbo, a oração não só não existiria, como também não conseguiríamos identificar o sujeito, as circunstâncias e os objetos envolvidos naquela ação. E já que a gente está falando de sujeito e objeto, é bom a gente lembrar que normalmente as funções de sujeito e de objeto, e muitas vezes até mesmo de adjunto adverbial, tem como núcleo ali um substantivo, que nem sempre aparece sozinho na oração. Então, na maioria dos casos, esse substantivo vem acompanhado por algum termo que o determina ou o caracteriza. E é a esses termos que a gente dá o nome de adjuntos adnominais. Não confundam adjuntos adnominais com adjuntos adverbiais. Aqui a gente está falando de uma classe que acompanha o nome e não o verbo. Então, algumas classes de palavras, né, elas costumam atuar, exercer a função dentro da oração de adjunto adnominal. São elas os artigos, os pronomes, os numerais, os adjetivos e também as locuções adjetivas. O livro vem informando pra gente, né, que qualquer substantivo em qualquer parte da oração pode sim receber um adjunto adnominal, ou seja, um termo que complemente, que complete o sentido desse substantivo. E aí, para exemplificar, né, a gente tem aqui a frase todos os moradores se engajaram, onde a palavra todos é um adjunto adnominal do sujeito. Então, aqui o núcleo do sujeito é os moradores, mas a gente tem uma outra palavrinha que acompanha esse núcleo, que é o todos, e que aqui exerce função de adjunto adnominal que acompanha o nome moradores.
e que aqui é um sujeito. Mas, como eu falei para vocês, né, o adjunto pode estar em qualquer parte da oração, não só acompanhando o sujeito. Então, numa outra frase exemplo, como os moradores destruíram o foco do mosquito, a palavra todos aqui passa a não a ser um adjunto adnominal do sujeito, mas sim um adjunto adnominal do objeto. Porque aqui essa palavra não se refere ao sujeito, mas sim ao objeto focos. E assim como o aposto e o vocativo, o adjunto adnominal também é um termo acessório. Ele não é essencial para a gente construir a oração, né? Ele é um termo secundário, ele é um termo acessório, que a gente até pode empregar ali, mas ele não necessita estar ali para aquela oração existir. Então, a falta do adjunto adnominal na oração não faz diferença nenhuma para a estrutura dessa oração. No entanto, ele faz diferença e muito no significado daquela oração. Então, não é porque ele é um termo acessório que ele não faça diferença no que está sendo dito. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, né, vocês podem aproximar o leitor óptico do celular de vocês aqui do QR Code, que fica no finalzinho da página 377 do livro, que vai direcionar vocês a uma videoaula do Portal Eleva. Utilizem esse recurso, é importante e vai ajudar na compreensão do conteúdo. Depois disso, é só vocês realizarem as atividades, né, que a gente vai corrigir na próxima semana, anexar tudo ao estudo dirigido e devolver à escola para que eu possa corrigir. Muito obrigada pela atenção, qualquer dúvida podem deixar aqui embaixo e até a próxima aula.